Boa noite, amados irmãos. Vamos então agradecer a Jesus por essa oportunidade de estudo, de aprendizado e de bênçãos que recebemos, né? Porque se aqui estamos, fomos trazidos pelos nossos benfeitores. Eles quem nos dá força, nos relembra das nossas tarefas, né? Então, chegando aqui, com certeza nós nos reunimos com mais força, com mais vigor para o aprendizado e para o tratamento que viemos buscar. Todos nós aqui somos enfermos e necessitamos de cura, a cura real do nosso espírito. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por esse momento, agradecer a presença dos nossos irmãos benfeitores espirituais, dos nossos irmãos desencarnados, dos nossos irmãos encarnados, que junto viemos buscar um entendimento, a luz para a nossa consciência. E dizer-te, Jesus, que nos dê força e coragem para vivenciarmos as lições que aprendemos contigo no teu evangelho de amor. Hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Instruções Psicofônicas, mais uma lição que traz o título No Campo Espírita. No Campo Espírita. E ele começa nos dizendo sobre essa história, nos trazendo, né, uma mensagem, alertando-nos, né, a todos que estamos aqui para ouvir, para ler, para estudar, para aprender, né, na vivência do nosso dia a dia. E ele começa nos dizendo assim: o Espírito é o nosso irmão Pascoal Comanducci, Pascoal Comanducci. E ele diz: amigo Jesus, nos ampare. Em verdade, partilhamos no Espiritismo os júbilos de uma festa. E assim sentimos, né? Nesse encontro que temos, nós estamos aqui como uma festa espiritual. Porque aprendemos, estamos convivendo juntos e estamos também recebendo e distribuindo com os nossos irmãos o que aprendemos nas lições. Então, ele está nos dizendo que Jesus nos ampare. Porque estamos partilhando no Espiritismo o júbilo de uma festa. Assemelhamos-nos a convivas privilegiados num banquete de luz, como se estivéssemos aqui na Terra privilegiados nesse banquete de luz, banquete de paz, de iluminação da nossa consciência, né? Aí ele diz assim: tudo é claro, tudo sublime. No entanto, ninguém se iluda. Olha a recomendação dele. Não somos trazidos à exaltação da gula. Não estamos aqui na Terra para comer, beber, dormir, tudo bem. Nós estamos aqui chamados, todos fomos chamados para trabalhar. Olha só, que lição maravilhosa. A Terra de agora é a Terra de há milênios. E a gente diz que já progredimos tanto, já evoluímos, né? Olha aqui o que esse irmão está trazendo para nós. A Terra de agora é a Terra de há milênios. Então, temos que aprender aqui nesse momento que estamos aqui na Terra. E somos, por nossa vez, os mesmos protagonistas do drama evolutivo. Os mesmos personagens. E a gente pensa da nossa evolução já está atingindo graus, né, evoluído. E ele diz que somos os mesmos protagonistas do drama evolutivo. Estamos aqui ainda lutando para conseguir a nossa evolução. Remanescentes, olha só, remanescentes da animalidade e da sombra. Renascemos há pouco, né? Não tem muito tempo, não, da animalidade e das sombras. Usuários na retaguarda, campos de luta no presente. Então, somos aqueles que
usamos na retaguarda tudo, né, que podemos usar, mas o campo de luta está presente na nossa vida. Usamos tudo que Deus, o nosso Pai, nos deixou, mas pouco crescemos como espírito, né? E ainda estamos em grandes lutas aqui na Terra. Meta luminosa por atingir no futuro distante. Não é para agora, né? A gente pensa que já temos iluminação mental, espiritual, mas ele está dizendo que vamos atingir no futuro distante. Somos almas transitando em roupagens diversas. Veja bem, aqui cada um tem a sua roupagem carnal, né? O seu corpo físico. E cada um traz nessa roupagem carnal diversas dificuldades, diversas enfermidades, diversos entendimentos, né? Estamos aqui ainda, né? Somos almas em trânsito. Podemos sair desse trânsito da vida a qualquer momento. E estamos em roupagens diversas, todos nós. Somos diferentes uns dos outros. Cada criatura renasce no planeta vinculadas às teias do pretérito. Olha, cada um de nós renascemos, né, aqui no planeta Terra, mas estamos vinculados ainda à teia, às teias do pretérito, ao nosso passado, aos erros do nosso passado, às dívidas das quais nós contraímos por desviarmos das leis de Deus. Então estamos presos, né, nessa teia ainda passada no nosso viver como espírito. Estamos em trânsito numa romagem diferente agora, né? Nosso corpo diferente, presença física diferente, mas somos os mesmos protagonistas do drama evolutivo, do passado, porque a Terra também é a mesma. Então, veja bem, problemas da vida espiritual são filtrados no berço. Veja bem, quantos de berço nós trazemos enfermidades, né? E a gente fala como uma criança que ainda não pecou, não errou, e ela traz uma enfermidade difícil de se curar. Então, problemas da vida espiritual são filtrados no berço. E por isso, na carne, somos cercados por escuros enigmas do destino. Então, na carne, temos vários problemas que criamos, né, no passado, no nosso destino, nas nossas experiências passadas. E aí ele traz. Nós trazemos obsessões renascentes, já nascemos, né, com essas obsessões que hoje nos deparamos com ela, moléstias congeniais, dificuldades e inibições, ignorância e miséria. Em todos os caminhos da estrada, o serviço a desafiar-nos, em todos os caminhos aqui na Terra. Nós temos serviço que nos desafia. Muitas vezes nos deparamos com tanta dificuldade, né, que a gente fica imaginando, por que essa dificuldade? Por que estou passando por isso? Mas são desafios criados por nós, né, em um passado presente nas nossas vidas. Veja bem, Cristo em nós, olha só, a gente sempre fala em Jesus, né? Estamos com Ele, mas olha só, para estarmos com Jesus, Ele diz assim, Cristo em nós, reclamando-nos o esforço. Temos que nos esforçar para que possamos representar o Cristo em nós, Jesus, né? A renovação mental, rogando a renovação da existência. E nós desejamos mudar o nosso pensamento, ser aquele médium, né, que ajuda, que ampara, mas estamos aqui ainda, né, com esse trabalho a realizar. A renovação mental, ela nos roga a renovação da nossa existência. Se renovamos o nosso pensamento, conseguimos renovar
também nessa existência todo o nosso passado. O Evangelho insistindo por expressar-se, e o Evangelho está insistindo, falando conosco, estudando todos os dias, estudamos o Evangelho. Então ele está insistindo por expressar-se. Ele deseja se expressar através de nós, os ensinamentos do Evangelho, que são vindos de Jesus, através da nossa boca, né, de boas palavras, através da nossa visão, através da nossa audição, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Ele deseja, assim, se expressar através de nós, o que estudamos no Evangelho. E ele continua dizendo, mas quase sempre, olha só, esposamos a fantasia. Nós não temos esse desejo ainda de que se expresse em nós o Evangelho de Jesus. A gente lê, a gente estuda, a gente fala, né, em Jesus, nos seus ensinamentos, mas tem momentos na nossa vida que a gente não representa o que já sabemos. Então, esposamos fantasia, porque se já temos consciência, por que não expressar através dos nossos gestos o Evangelho de Jesus, né? Através da paciência, da compreensão. Aí ele diz, cegos ante a revelação divina. Ainda somos cegos diante dos ensinamentos de Jesus. Suspiramos por facilidades. Se tiver esforço, nós não estamos com Jesus. É muito difícil seguir Jesus. A gente só fala mesmo nele, né? Quando temos que renunciar, temos que compreender em certas ocasiões, desejamos ser compreendidos, né? Nós ainda estamos suspirando por facilidades. Tinha que ser melhor, mais fácil para mim. Por que tanta dificuldade, né? E exigimos consolações e vantagens, doações e favores dos céus, né? Nós ainda exigimos consolação, que um benfeitor amigo possa nos consolar na nossa dor, nas nossas fraquezas. E temos, né, consolação e vantagem a gente deseja toda hora. Doação e favores. Suplicamos intercessões indébitas. Queremos que muitas vezes benfeitores amigos nos façam aquilo que ainda não temos condições de receber, porque depende de nós, do nosso esforço. Requisitamos bênçãos imerecidas. Meu Deus, né? A gente se vê bem intimamente quando a gente estuda essas lições. São ricas, né? Porque ela nos traz intimamente, nos faz ver, é o retrato nosso. Requisitamos bênçãos imerecidas. Nossa doutrina, porém, é um templo para o coração, uma escola para o cérebro e uma oficina para os braços. Olha só, o que tem na doutrina? A gente fala, os ensinamentos de Jesus. Mas a doutrina é um templo para o nosso coração, onde nós vamos usar o nosso coração para exalar os melhores sentimentos, né? Vamos usar também o nosso cérebro, porque estamos estudando o Evangelho, e nós vamos usar o nosso cérebro porque aprendemos na escola da vida, na escola reunidos, como estamos hoje, para que o nosso cérebro possa mudar, né, o nosso pensamento, esforçando para mudar os nossos pensamentos. E uma oficina para os braços, porque a gente percebe o quanto temos a fazer usando o nosso corpo físico, os braços, as pernas, o coração, o pensamento, está tudo em nós, é doação divina. E aí ele continua nos dizendo, ninguém se engane, não basta predicar, não vale fugir aos problemas da elevação,
porque sabemos que todos os problemas nos ajudam a elevar-nos. A gente se sente mais forte, porque nós vamos pensar assim: quanta dificuldade passei e venci, graças a Deus, né? Então, esses problemas é para a nossa elevação, mas a gente às vezes rejeita, né? Passar por dificuldades, por problemas. Muitos possuem demasiada ciência, muitos sabem muitas coisas, mas ciência sem bondade não resolve, né? Outros guardam a bondade consigo. Tem muitos irmãos bons, né? Mas guarda para si aquela bondade, chora, se emociona, né? Outros guardam a bondade consigo, mas bondade sem instrução. Como que eu vou usar os meus sentimentos? Como eu vou usar os meus pensamentos, né? Se tivermos a instrução, nós sabemos que nós podemos fazer uma prece à distância para ajudar aquele que sofre, mesmo que não o conhecemos, mesmo que não sabemos aonde se encontra um irmão nosso doente, aflito, desesperado. Nós vamos, pela instrução que temos, nós podemos usar o nosso coração, a nossa bondade, instruída no bem. No trabalho, porém, que é de todos, todos devemos permutar os valores do concurso fraterno para que o Espiritismo alcance os seus fins. Veja bem, a gente foge muitas vezes ao trabalho, mas aqui está dizendo, no trabalho, porém, que é de todos nós, todos devemos permutar os valores do concurso fraterno para que o Espiritismo alcance os seus fins. Só vamos alcançar os nossos fins aqui também na Terra quando estudarmos e vivenciarmos todos esses valores espirituais. Precisamos da coragem de subir para aprender. Tem que ter coragem, né? Senão a gente não vem estudar, a gente não se reúne. Então, nós precisamos de muita coragem para subir, para aprender. Mas necessitamos também de coragem de descer dignamente para ensinar. E quem deseja, depois de muito conhecer, descer, né? Para compreender um irmão que sabe menos que nós, que sofre mais que nós, né? A gente diz assim, porque não liga para estudar, não foi aprender, e a gente condena, né? Então, nós precisamos de coragem para subir e aprender. Eu quero aprender, eu quero ser melhor, eu preciso saber o porquê estou aqui na Terra, o que eu devo fazer para ser melhor, mas também precisa de coragem digna para a gente ensinar alguém. Por que precisamos de coragem digna para ensinar? Porque nós precisamos viver. A outra vai nos ver, né, através dos nossos atos, do que falamos, do que pensamos. E é preciso muita coragem, né? E a gente às vezes gosta muito de facilidades, né? Veja bem, caridade de uns para com os outros, compreensão incansável. Quem já conseguiu, né? Compreensão incansável e auxílio mútuo. Em nossos lares de fé, na nossa casa religiosa. Lamentamos os aflitos, as aflitivas questões que surgem. Mas hoje tivemos tanto trabalho, tantas pessoas enfermas, tantos irmãos, né? Que ainda falta tanta compreensão. A gente às vezes fala isso, olha o nosso erro, né? Então nós precisamos, em nossos lares de fé, lamentamos as aflições, as aflitivas questões que surgem. Quanta dificuldade, quanto trabalho. Hoje a gente se cansou, a gente demorou mais, né? Olha só, é falta de caridade nossa.
As rogativas extravagantes exibindo mazelas morais. Muitas vezes, né, a gente faz aquelas rogativas a Deus extravagantes, a gente exibe as nossas mazelas morais. Ah, porque eu trabalho tanto, eu sofro, né? São mazelas nossas, porque nós precisamos de evoluir, né? E precisamos de passar por dificuldades para ver se estamos nos preparando para elevar-nos. Então, veja bem, as frustrações domésticas, ficamos tristes porque em casa é tão difícil. A gente não consegue aquela convivência que a gente pensava ter uns com os outros. Os desequilíbrios das trevas, os insucessos da luta material, as calamidades do sentimento, como nós vemos aí, podemos sentir hoje, né? Temos grande facilidade de perceber quando falamos com alguém pelo telefone, por mensagens, quantas calamidades do sentimento. A gente não usa o nosso sentimento como deveríamos usar, como Jesus nos ensina. As escabrosas petições e proclamamos com azedias que semelhante assunto não constitui temas espíritas. O espírita não pode ainda estar passando por essas dificuldades. Mas quem é nós que nos dizemos espíritas? Espíritos reprovados diante das leis de Deus. Estamos aqui para nos melhorarmos, né? E aí ele continua dizendo, realmente, temas espíritas não são temas ainda para estarem conosco. Nós já devíamos estar com um patamar de vida espírita diferente, né? Mas ainda estamos assim. Mas são casos para a caridade do espiritismo e de nós outros que lhes recolhemos a luz. Então, não deveríamos estar ainda como espírita em certas condições morais que estamos aqui na Terra, com tanta dificuldade. São mazelas nossas, que ainda não vencemos. E a gente diz assim, mas não são temas espírita. O espírita ele tem que ser diferente. Mas como? A gente pouco lutou, como nos diz aqui mais para trás, né, na lição, a gente gosta muito de facilidades, a gente não se esforça e continuamos com as nossas mazelas, né? Problemas que nos solicitam a medicina espiritual preventiva contra a epidemia da obsessão. Mais vale atender ao doente antes da crise mortal que socorrê-lo em nome do bem, quando o ensejo da cura já passou. Então veja quantas oportunidades, né? A gente perde de estarmos juntos uns com os outros, através da fala, né, do que pudermos estarmos nos comunicando uns com os outros na orientação. Porque é para nós muito melhor estarmos agora encarnados, estudando juntos, porque os nossos companheiros fora do corpo estão conosco, e a multidão é muito grande. Podemos estar em pequenas, né, companhias, pequenos grupos, mas os companheiros espirituais são muitos que nos procuram, porque nós temos do passado, do pretérito, né, essas obsessões, essas dívidas com os nossos irmãos do passado. E eles estão presentes na nossa vida. E então são, como diz aqui, são caridade que o Espiritismo e de nós outros. São os momentos da gente se esclarecermos, né? Mais vale atender o doente antes da crise mortal que socorrê-lo em nome do bem quando o ensejo da cura já passou. Porque é na escola que o aluno aprende. Quando deixarmos o corpo aqui na escola terrena, no planeta, nós vamos já ver nós mesmos o que fizemos e o que deixamos de fazer. Agora, aqui nós podemos fazer tudo diferente. Podemos nos renovar, mudar a nossa vida. Mas, se depois que a cura já passou, né, já deixamos o corpo,
fica mais difícil. Em razão disso, o trabalho para nós é desafio constante. Trabalho que não devemos transferir a companheiros da vida espiritual. Não devemos transferir os nossos problemas aos nossos benfeitores. Ah, mas eu tenho um benfeitor, porque ele não me ajuda a livrar dessas dificuldades, né? Porque tem que ser eu. Não vamos transferir os nossos problemas. O que eu tenho que fazer para ser melhor, mudar a minha vida, o meu sentimento, meu pensamento, né? Então esse é nosso trabalho, não vamos transferir, não. Algumas vezes mais necessitados, e muitas vezes, olha aí, está nos dizendo a lição, e muitas vezes são mais necessitados de luz que nós mesmos. Às vezes pedimos por um ente querido que saiu do corpo, para ele nos ajudar, e ele sofre tanto, porque ele ainda não tem condições de nos ajudar. Então é melhor a gente pedir a Jesus, né? Mas fazer a nossa parte, não pedir ao outro que faça o trabalho que é nosso. O serviço de amparo moral ao próximo é das nossas mais preciosas oportunidades de comunhão com o nosso Mestre e Senhor. Olha só, que oportunidade todos temos nesta noite, né? De amparo moral a todos nós. Todos nós podemos mudar a nossa vida moral, o nosso espírito, e vamos nos aproximarmos cada vez mais do Mestre e Senhor. Porque, comumente, uma boa conversação extingue o incêndio da angústia. Às vezes estamos angustiados, né? Deprimidos, e conversamos com alguém, sentimos bem. Olha aí, o Evangelho nos diz, comumente, uma boa conversação extingue o incêndio da angústia. E às vezes a gente se afasta das pessoas, né? Perdemos a oportunidade. Um simples entendimento pode ajudar muitas vidas. No reino da compreensão e da amizade, uma prece, uma frase, um pensamento consegue muito fazer. E às vezes a gente não valoriza, né? Quem ora, olha só que interessante, quem ora auxilia além do corpo físico, auxilia o espírito. Ao poder da oração, entra o homem na faixa de amor dos anjos. Olha só como podemos nos melhorar. Quando estamos orando, nós entramos, né, na faixa do amor dos anjos, porque estamos orando uns para os outros. Mas se em nome do Espiritismo relegamos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece, aí a gente diz assim, vamos pedir aos benfeitores que te ajude, né? E eu não faço nada pelo irmão que me pediu ajuda. Mas se em nome do Espiritismo relegarmos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece, somos servidores inconscientes. Olha só, hein? Somos servidores inconscientes, não temos consciência da nossa responsabilidade ainda. Barateando o patrimônio sagrado. Qual é o patrimônio sagrado que temos? Da voz, né? Falarmos uns com os outros, pensarmos com o bom pensamento, usar tudo aquilo que podemos, porque a prece, ela auxilia além do corpo físico. Então nós temos muito patrimônio, transformando-nos em instrumentos da sombra. Se não atendermos aos pedidos, nós estamos nos transformando em instrumento da sombra, quando somente a luz nos cabe reverenciar e servir. Também fui médium, nos diz o irmão, embriagado nas surpresas do intercâmbio. Deslumbrado, nem sempre estive desperto para o justo entendimento. Por esse motivo, ainda sofro o assédio dos problemas que deixei insolúvel nas mãos dos companheiros que me buscavam solícitos. Veja bem, não termina por aí, não. Nós saímos do corpo como os médiuns que somos, não atendemos às nossas tarefas e esses irmãos continuam ligados a nós e nós deixamos muitos problemas que poderíamos ter solucionado através de uma frase luminosa, de um amparo, de um socorro que nos chega para o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria também.
E eles continuam conosco porque solicitaram a esse irmão, como a nós também, uma ajuda. E ele não teve o justo entendimento do que fazer para auxiliar. E eles continuam junto com ele, nos diz: ajudemos a consciência que nos procura na procura do Cristo. Que ajudemos uns aos outros a buscar Jesus, a conectar com Jesus o seu pensamento, o seu sentimento, né? Só Jesus é bastante amoroso e bastante sábio para solucionar os nossos enigmas. Então, só Jesus. Mas nós podemos ser intermediário dessa luz, né? Formemos assim pequenas equipes de boa vontade em nosso templo de serviço, amparando-nos uns aos outros e esclarecendo-nos mutuamente. Assim como nos preocupamos no auxílio às crianças e aos velhos, aos famintos e aos nus, não nos esqueçamos do irmão desorientado que a guerra das trevas espia. Doemos em nome do Espiritismo a esmola do coração e do cérebro, no socorro à mente enfermiça, porque se é grande a caridade de satisfazer aos requisitos do corpo em trânsito ligeiro, divina é a caridade que socorre o espírito infadigável, romeiro da vida eterna. Veja bem, se é caridade a gente socorrer o corpo, né, que está faminto, que está nu, que está precisando de algo, imaginemos, né, como nos diz o irmão aqui, é grande caridade, né? Os requisitos do corpo já é uma grande caridade. E o corpo nós estamos em trânsito. Amanhã a gente deixa o corpo, mas o espírito vive, ele não morre. Então a orientação que recebemos de alguém no corpo físico vai ficar gravado em nós para a eternidade. Olha só, que bênção a gente compreender tudo isso, né? E o socorro ao espírito infadigável e romeiro, né, da vida eterna. Veja que oportunidade temos, basta que nós possamos, né, nos esclarecer. Temos que subir para aprender e descermos dignamente para ensinar. São duas tarefas. E do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ler uma lição. Madeiro Seco, a 83, nos traz, é Jesus falando conosco. Lucas capítulo 23, versículo 31, ele diz: porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? A nós, porque Jesus é a árvore da vida, e ele tem a seiva do amor, foi levado à cruz, o que nós, aqui na terra, podemos receber pela nossa dificuldade ainda de sermos videiras, né? Cheia de amor para transmitir amor ao outro, curar o outro. Olha o que Emmanuel fala para nós. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes, consolações e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhes ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. O que vamos aguardar? Desde milênios remotos é o Senhor o puro por excelência. Desde milênios remotos. Não sabemos de quando Jesus, né, é um espírito puro, de milênios remotos. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Pergunta que Emmanuel faz a nós. Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Cada vez que estamos no corpo, nós precisamos de uma experiência, de um processo novo, de uma dor diferente, de uma dificuldade diferente, para que a gente se prepare, né,
para as corrigendas que virão. Somos madeiros sem vida própria. Não somos o que pensamos ainda, né? Somos madeiros sem vida própria. Que as paixões humanas inutilizaram em suas fúrias destruidoras. Os homens do campo, olha só uma orientação que ele nos passa, Emmanuel. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frontes ressequidas não produzem. O efeito é benéfico e consolador. O martírio do Cristo ultrapassa os limites de nossa imaginação. Nem temos ainda condições de avaliar, de pesar a dor, né? O martírio que Jesus passou, sofreu aqui na terra, por nós mesmos. Nós somos os protagonistas, né? Da grande evolução. Estamos aqui como personagens do passado, aqueles que crucificaram Jesus. Não saímos daqui. Como o trono sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. E Jesus sofreu? A gente diz assim, Jesus morreu por nós, para nos santificar. Olha só, como o trono sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante, seus ensinamentos, que são de vida eterna, que vão nos sustentar, tanto aqui no corpo como fora do corpo físico. E ele diz, como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Não estamos sofrendo para ajudar ninguém, não. Estamos sofrendo ainda pelo mal contraído em desfavor de nós mesmos. Ele termina dizendo, Emmanuel, o mundo organizou as tragédias da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso, não, na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Veja bem, né? Deus não é rigoroso conosco quando sofremos, passamos por dificuldades, não. Ele é um Pai amoroso das nossas almas, dos nossos espíritos, né? E Ele executa as suas leis amorosamente, nos ajudando, para que nós possamos, né, nesse processo educativo, através da dor, das dificuldades que passamos, da incompreensão, possamos erguer a nossa compreensão e nos aproximarmos mais de Jesus. É isso que Jesus deixou para nós aqui na terra. Ele veio nos esclarecer e por desejar transmitir a nós a seiva da vida eterna, que são os seus ensinamentos que nos dão a certeza da vida, não estamos só, não estamos abandonados, né? Ele sofreu as penalidades, as crueldades que nós mesmos fizemos a Ele. E vamos ter cuidado para que a gente esteja trabalhando e estudando o Evangelho e não estejamos também atrapalhando a sua obra aqui na terra. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.